Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Apocalipse, aqui na Escola de Sabedoria, a Escola Dominical da ICJBV. Aqui é o pastor Ale Rocha, tenho acompanhado e andado com vocês nesse curso e é sempre um motivo de muita alegria te ver por aqui. Hoje, daremos início à nossa 16ª aula, Apocalipse capítulo 13. Nunca é demais pedir a você que atente para alguns pontos. Primeiro, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aqui embaixo desse vídeo tem um botãozinho chamado inscrever-se. Por favor, se inscreva. Precisamos atingir a meta de 1000 inscritos para potencializar nossas transmissões em nossa igreja e eu conto com você. Outra questão, na descrição desse vídeo tem um link para todas as aulas anteriores. Então, se você perdeu uma aula ou alguma aula, vá lá, assista, participe. Além disso, o link para o nosso grupo privado de WhatsApp e para todas as nossas redes sociais. O slide que eu estou usando, os slides que eu estou usando para esta aula, também na descrição tem um link onde você acessa diretamente o conteúdo desse slide, pode baixar e fazer uso dele, ok? Mas antes, lembre-se, papel, caneta e a sua Bíblia na mão. Como tenho feito nas últimas aulas, as referências aqui citadas não serão lidas a não ser a do capítulo estudado, que é o capítulo 13, mas como você está assistindo essa aula online, um vídeo, seja pelo seu smartphone, computador, televisão, todas as vezes que eu citar alguma referência bíblica de um outro texto paralelo a capítulo 13 de Apocalipse, sugiro que você pause o vídeo e leia o texto em específico. Principalmente hoje, que nós vamos fazer um paralelo, bastante paralelos, com o livro do profeta Daniel. Ok? Vamos lá? Bem-vindos então a Apocalipse, capítulo de número 13. Falaremos hoje sobre a Trindade satânica. Talvez você pergunte, pastor, o que quer dizer Trindade? E por que satânica? Eu já ouvi falar a respeito da Trindade. Bem, a Trindade, ou a Trindade divina, é uma referência ao nome dado às 3 pessoas de Deus. Nós servimos, segundo a fé comum, um Deus triuno, um único Deus, e ele tem 3 apresentações. Segundo alguns estudiosos, a Trindade é algo difícil de ser explicada, difícil de ser entendida, impossível de ser negada. Alguns aspectos caracterizam a divindade dessas 3 pessoas, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Podemos entender que é o Espírito de Cristo. Tanto o Espírito Santo governa a igreja no Novo Testamento. Cristo, ele aceita e recebe adoração. Cristo fala e usa algumas expressões inerentes à pessoa de Deus, como ele fala para a mulher samaritana, eu o sou, eu que falo contigo. Algumas outras expressões nós podemos ver a respeito da Trindade. A própria cultura judaica oriental não tinha dificuldade de entender como Deus sendo plural. Desçamos e confundamos os homens no exemplo de Babel. Façamos, no plural, o homem conforme a nossa imagem, plural. Então você fala assim, nossa, mas é difícil de entender. Não é como Deus pode ser 3 e como Deus pode ser 1. Um Deus tripartido. Você mesmo que está me assistindo é assim. Você é uma pessoa, um ser pessoal, mas você tem o seu corpo, tem a sua alma e tem o seu espírito. Podemos fazer assim, de forma muito grosseira, uma analogia para entender como é a questão de Deus. O próprio espaço. O espaço ele é tido em apenas um, mas ele também é tripartido em altura, comprimento e profundidade. O próprio tempo é um, mas também ele é tripartido, passado, presente e futuro. Então o Criador, ele
deixa a sua impressão, a impressão da sua criação por todas as obras, por toda a sua obra criada. E aqui apresentamos essa trindade satânica. Podemos talvez dizer uma tentativa de Satanás de copiar, de imitar Deus nesse sentido. Mas vamos lá? Esse capítulo apresenta as duas bestas. Então, peraí, vamos lá agora no capítulo e vamos lê-lo. Apocalipse 13. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres, 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Pausa aí, nós vamos continuar falando a respeito disso. Tenha em mente que a palavra besta não quer dizer que essas pessoas sejam animais, tá? Não animal no sentido pejorativo, como uma pessoa que faz coisas feias, mas no sentido realmente próprio de um ser, um animal, um tipo de animal, um cachorro grande, um dragão grande com outra forma. Não. A besta não quer dizer que sejam animais ou tipificações de animais. São pessoas que agem como animais e não como seres humanos. Esses versículos apresentam a trindade satânica: Satanás, a besta, ou o anticristo, e o falso profeta. E nós vamos conhecer particularmente cada um deles em breve. Ok? Primeira parte, o anticristo, a besta que emerge do mar, ou a besta do mar, que é os 10 primeiros versos do texto. Vamos lá? Vi uma besta que saía do mar. Apocalipse 13, estou lendo na versão NVI. Tinha 10 chifres e 7 cabeças com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder. O dragão, a antiga serpente, deu à besta o seu poder, e seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? À besta foi dado a boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias, e lhe foi dada a autoridade para agir durante 42 meses. 3 anos tem 36, mais meio ano tem 42, 3 anos e meio. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de vir para o cativeiro irá. E se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Talvez quando nós falamos de uma besta que tenha 7 cabeças, chifres, né? Só recapitulando aqui com vocês, 10 chifres e 7 cabeças com 10 coroas, um animal de 7 cabeças. Talvez você tenha nascido nos anos 80 como eu, e você esteja lembrando daquele desenho animado chamado A Caverna do Dragão.
A Caverna do Dragão tem um ser lá, né, chamado Tiamat, que era uma espécie de um dragão com várias cabeças. Um cuspia fogo, outros cuspia, se não me engano, gelo. Talvez quando fala uma besta de 7 cabeças, você imagina um animal dessa forma. Mas nós estamos falando de seres humanos, de mundo, de um governo que é militar, espiritual, humano. Então, quando nós falamos que esta besta tem 7 cabeças e 10 chifres, chifres representam autoridade. O símbolo do chifre no Apocalipse remonta à autoridade delegada, ou um papel, o exercício de um papel de autoridade. Quando nós falamos a respeito de coroa, podemos dizer que essas 10 pessoas, ou 10 países, ou 10 representações, também, além da autoridade do chifre, também tem o governo, a coroa, o símbolo, a representação de governo. Porém, são 10 representações de autoridades dentro de 7, possivelmente 7 países. Então nós estamos falando de uma cooperação mundial, onde possivelmente haverá 7 nações reunidas em um nome, em um único bloco, né, de união militar, econômico e até mesmo de ordem espiritual. E além dessas 7 nações, terão 10 personas representativas ou representações de autoridades, ou podemos dizer assim, com status de chefe de Estado, por mais que tenha autoridade, mas não tem um país para governar. Mas são 10 chifres, 10 coroas, 7 cabeças. Então, quando falamos a respeito de besta, nós não podemos dizer aqui nunca que seria um animal, tá? O verso de número 1, ele declara que vi emergir do mar uma besta, ou, né, Satanás, capítulo 12, verso 17, fala isso. O mar representa as nações, como pode ser visto em Apocalipse 17, 15. Como também a areia do mar tem essa representação, como em Apocalipse capítulo 20, verso 8. Satanás chama o seu super-homem das nações e revela o verdadeiro caráter dele ao mundo. Até este momento, o anticristo trabalhava pacificamente. Está lembrado de um período, de uma faixa de tempo chamado a Grande Tribulação, em que terá um tempo de paz e um tempo de guerra, né? Ali diz 3 anos e meio e 3 anos e meio, ou 42 meses, como ali lemos, né? Então, até esse momento, a figura da representação desse governo, desse acordo ou desse agrupamento mundial de nações, surge então essa pessoa, a pessoa do anticristo, e ele prega e ele trabalha em nome de uma paz ao povo de Israel. Porém, a partir desses próximos 3 anos e meio, né, que ele tinha feito um pacto com os judeus para protegê-los, né, da federação ou desse agrupamento da Europa, eles entendem que esse papel ele vai ser desfeito. Você pode verificar um pouco a respeito dessa afirmação lá no livro de Daniel, capítulo 9, verso 27. Agora, esse governante mundial está para revelar seu verdadeiro caráter satânico. Veja depois Apocalipse 17, dos versos 10 a 12, em relação às cabeças, aos chifres e aos diademas ou coroas. De forma semelhante à da profecia de Daniel 7, usam-se 3 animais para descrever a besta. Agora eu queria que você desse uma pausada nesse vídeo, fosse lá no livro de Daniel, sim, e lesse o capítulo todo de Daniel com bastante atenção e depois retornar-se aqui ao vídeo. Ok? Voltou? Então tá bom. As bestas retratam 4 impérios sucessivos: babilônico, ou uma possível representação do animal leão, o medo-persa, uma representação do animal urso, e o grego, uma representação do animal leopardo.
e o império do anticristo, a terrível quarta besta. O pequeno chifre de Daniel 7:8 é a besta de Apocalipse capítulo 13, o anticristo. Observe que João viu os animais na ordem inversa, já que olhava de frente, ou seja, do momento para o passado, e que Daniel olhava do passado visando o futuro. Em outras palavras, o reino da besta será a continuação desses reinos. Será um tipo de império romano revivificado, tá? Quem é a besta? Os estudiosos bíblicos diferem na interpretação dos símbolos de Apocalipse 13 e 17. Note que se fala 3 vezes da ferida da besta. Você pode ver essas referências no capítulo 13, nos versos 3, 12 e 14. Vamos ver essa referência, já que nós estamos nesse texto. No capítulo 3, uma das cabeças parece ter sofrido um ferimento mortal, não é isso? E qual que é o outro? Versos 12 e 14. Verso 12. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela fazia a terra e os seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Né? Próximo versículo, versículo 14. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada. Então nós vemos 3 vezes a citação a respeito desse ferimento da besta. Isso pode sugerir que a besta será morta e ressuscitada. As passagens de capítulo 11, 7 e 17, 8 relatam que a besta emerge do abismo, tá? Dizendo que esse abismo pode ser uma ressignificação ou pode ser uma referência, melhor dizendo, a respeito do chamado mundo dos mortos, né? O que, sem dúvida, sugere ressurreição. Alguns pensam que ela é Judas ressuscitado. A besta e Judas são chamados de o filho da perdição, conforme João 17:12, 2 Tessalonicenses 2:3. João 6, verso 70, chama Judas de diabo. Seja quem for, a besta é o super-homem de Satanás, sua imitação de Cristo. O mundo todo admirará a besta e adorará Satanás, conforme o verso 4. Vamos ver o que diz ali o verso 4, lembrando? Adoraram o dragão que tinha dado a autoridade à besta e também adoraram a besta. Então, nós vemos essa referência. Tá? Algo que ele, Satanás, sempre almejou. Segundo o senso e a crença comum, Satanás foi um anjo ministrador diante da face do Senhor, alguém que desfrutava de autoridade, de posição, porém, o orgulho ele intentou contra a sua vida e que ele tentou ser igual a Deus. Você pode ir ver um pouco do caráter de Satanás quando ele tem um encontro com o Filho de Deus, Jesus, em Mateus capítulo 4. Ele fala: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares, pois a mim me foi dado. Uma das características de Deus, dos seus santos servos e do diabo, é que Deus não divide a sua glória com ninguém. 2. Todo servo de Jesus, todo servo piedoso de Deus, não deseja receber para si mesmo toda a adoração e todo o reconhecimento de algo que apenas Deus fará, ou que Deus fez. O servo, o filho de Deus, trabalha para que o seu Pai, para que o seu Senhor seja glorificado. Já
Satanás e, consequentemente, os seus servos, os seus seguidores, eles irão fatalmente trabalhar para tirar, para deturpar a glória que pertence apenas a Deus. A partir desse ponto, a besta torna-se o líder mundial da Federação Europeia e trabalha em cooperação estreita com a igreja mundana. Apocalipse 17, tá? Tem um espaço aí. O que nós podemos entender? Por que há essa sugestão e até mesmo essa direção em falar sobre as nações ou Federação Europeia? Primeiro fala sobre 7 cabeças, sobre 7 nações possivelmente. E não há, por exemplo, na América do Norte 7 países. Nós lemos lá que apenas 3. Dificilmente na Oceania, dificilmente no cenário atual mundial, histórico mundial, veremos, por exemplo, uma aglomeração de nações com uma representatividade da América do Sul. Ou qualquer país do terceiro mundo, seja nas Américas, na América Latina, ou seja até mesmo na África, que são continentes numerosos de países. Então nós entendemos que uma relevância política e econômica partirá muito possivelmente da Europa. Tá? Por toda a questão histórica, por toda a questão política e por toda a questão econômica. Ele fingirá, continuando, obedecer os sistemas religiosos apóstatas. Apóstata é aquele que declinou da fé. E usará isso para favorecer as suas conquistas. Por volta do meio do período da tribulação, o Egito e a Rússia, uma sugestão a respeito de uma interpretação da figura e do texto do capítulo 37, 38 de Ezequiel, quando fala a respeito de onde virá o inimigo, da direção no norte, do oeste. Né? Então, sugere-se que seriam essas duas nações ali representadas em Ezequiel 37 e 38. Recomendo aí que você possa, por exemplo, dar um pause no seu vídeo e ir lá e dar uma lida no texto, tá? Ou seja, o Egito e a Rússia muito possivelmente irão invadir a Palestina, forçando a besta, ou esse líder, ou o anticristo, a proteger os judeus. Quando a besta chega a Israel, pensa que Deus derrotou a Rússia e decide conquistar Israel. Nesse ponto, ele destruirá a igreja apóstata, ou a meretriz de capítulo 17 de Apocalipse, e instituir-se-á como o governante e o Deus do mundo. Nota-se que todo esse projeto do final dos tempos, desse período do governo do anticristo, tem como interesse final assumir o controle e a gestão desse mundo. Satanás deu-lhe poder para fazer prodígios. 2 Tessalonicenses 2 afirma que Deus permitirá que brote no mundo descrente a operação do erro. As pessoas não aceitam Cristo, a verdade, mas recebem o anticristo e a mentira. A besta blasfemará a igreja no céu e perseguirá os remanescentes judeus crentes na terra, como vimos em Apocalipse capítulo 11. Nesse ponto, ela também matará as 2 testemunhas, cujos corpos, após 3 dias e meio, serão levantados da morte. Forte, né? Vamos aqui então sobre o falso profeta, ou a besta da terra. Versos 11 a 18. Vamos ver o que diz. Então vi outra besta, que saía da terra. A primeira saiu do mar, a segunda da terra, com 2 chifres como cordeiro, que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia
a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que recusassem adorar a imagem. Também obrigou todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o lugar do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Vemos a trindade satânica do capítulo 19, versos 19 e 20 aqui citados, né? Perdão, versículos 19 e 20, não, capítulos, tá? Satanás imita o pai, enquanto a besta é a imitação do filho e salvador, e o falso profeta pretende ser o espírito. A segunda besta vem da terra, provavelmente Israel. É provável que seja um judeu. Daniel capítulo 9, verso 26, informa que a besta terá cidadania romana. Todavia, ela pode ser, como Paulo, um judeu romano. No entanto, o anticristo precisará de um associado para ajudá-lo a conquistar o mundo. Este será o falso profeta. Ele tem chifres parecendo cordeiro, o que sugere paz e cordialidade. Porém, não há diademas, não há autoridade nos chifres. Satanás dá-lhe o mesmo poder da primeira besta. Contudo, a tarefa do falso profeta é glorificar a primeira besta e fazer com que o mundo a siga e a adore. Daniel capítulo 3 apresenta uma situação semelhante. O falso profeta copiará os milagres das duas testemunhas ao fazer descer fogo do céu. Faça uma comparação entre o capítulo 11, verso 5 e o capítulo 13, verso 13. Esse evento cumpre as profecias de Paulo, registradas em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9. E Cristo relatada, ou seja, uma profecia dada por Cristo e relatada em Mateus capítulo 24. O falso profeta ordena que se faça a imagem da besta. Isso é abominável da desolação, relatado em Mateus 24:15, em Daniel 11:45 e em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4. Nessa época, a besta terá sua imagem erigida no templo restaurado de Jerusalém. Essa imagem ganhará vida. Ela fará e maravilhará o mundo. A imagem falará coisas esplêndidas e blasfemará contra o céu. O falso profeta não tem o objetivo único de conseguir a ampla adoração da besta. Ele também estabelecerá o controle econômico mundial. Os seguidores da besta terão sua marca na testa, na fronte e na mão direita, da mesma forma que os 144 mil judeus terão a marca do Pai na fronte. Vemos que Satanás é sempre alguém que quer copiar, né? Essa marca permite que os seguidores da besta
possam comprar e vender coisas. E quem não tiver a marca ou o nome da besta, sofrerá muito, conforme Apocalipse capítulo 20, verso 4, descreve. A essa altura, Satanás terá tudo o que sempre quis: a adoração e o controle do mundo. A única coisa desfavorável é que Cristo reina no céu e um dia estabelecerá o seu reino sobre a terra. Satanás desafogará sua fúria sobre os santos de Deus que estão na terra, já que não pode tocar em Cristo e nos santos do céu. Os versículos 17 e 18 causam muita especulação. Qual o significado do número da besta, o 666? É interessante notar que os 6 primeiros símbolos do algarismo romano somam 666, né? Ou seja, quando vai se escrever numericamente, o algarismo romano ele tem uma representação do numeral 1, ou a letra I maiúscula, o numeral 5, ou a letra V no nosso alfabeto, o 10, ou a letra X, o 50, que é o múltiplo de 10, a letra L, o 100, novamente, né, a letra C, e o 500, a letra D. Então, com esses números 1, 5, 10, 50, 100 e 500, eles conseguem organizar e formar valores numéricos. E a soma dessas numerações dá 666. Porém, isso tudo também se dá como especulação. Sem dúvidas, isso sugere o reavivamento do Império Romano, mas não nos diz nada a respeito da besta. Identifica-se tanto com Nabucodonosor como o gigante Golias, com o número 6. Daniel capítulo 3, verso 1 e 1 Samuel capítulo 17, versos de 4 a 7, o que indica que aos olhos do mundo, a besta será um super-homem. Sabemos que os números hebraicos e gregos são formados por letras, como os algarismos romanos. No grego, o valor numeral do nome Jesus é 888. No entanto, é inútil fazer jogos de letras e de números a fim de tentar descobrir o nome do futuro governante mundial. 6 é o número de homem. O homem foi criado no 6º dia e foram dados 6 dias de trabalho. O total de horas do dia é múltiplo de 6, ou 6 vezes 4, como também o número de meses, 2 vezes 6. Os minutos que compõem a hora é 6, então a marcação do tempo também é em ciclo de 6. O Antigo Testamento hebraico usa 4 palavras distintas para homem, o Novo grego 2, o que dá um total também de 6. Mas tudo isso, volto a dizer, é mera especulação. O Antigo Testamento apresenta 6 nomes distintos para a serpente e para o leão. Esses 2 símbolos representam Satanás. A história relata que se usava o número 6 nos mistérios secretos das religiões orientais. Assim, parece que o número 666 do Anticristo representa o mais alto que o homem pode chegar separado de Cristo. Ele é o super-homem de Satanás, seu Cristo falso. 7 é o número da perfeição e Satanás não pode alcançar esse estágio. Interessante, né? Ou seja, só voltar para cá para a gente transicionar um pouco a respeito desse número. Como eu disse na primeira aula, o livro de Apocalipse ele é essencialmente também um livro de simbologia e um livro numérico. Como a representação do 12 como o número da totalidade, o 7 o número da perfeição, 3 o número de Deus, 6 é nos apresentado como sendo o número de homem. Quando falamos a respeito de 666, é o homem vivendo ou chegando ou se desenvolvendo, por assim dizer, ao estágio da sua plena imperfeição
e distanciamento da parte de Deus. É o homem vivendo completamente à margem e contrário a Deus. É 6, 6, 6. É homem, homem, homem. É o homem se virando contra Deus e declarando guerra e inimizade e culpabilidade a Deus por todas as questões desse mundo. Será um momento muito difícil. Será um momento terrível para toda a humanidade que cega não conseguirá discernir que tudo o que está acontecendo é uma grande obra da parte de Satanás contra eles. Porém, como eu disse, torno a dizer, o livro de Apocalipse, ele é essencialmente um livro de esperança. E para você que já foi lavado, remido pelo sangue de Jesus, não há o que se entristecer, muito menos há o que temer. Quanto a este mundo, recomendamos que você não tenha apreço e nem apego a ele, porque a palavra do Senhor diz que esse mundo passará, mas as palavras de Cristo permanecerão para todo sempre. A você que serve o Senhor Jesus, a você que reconhece o seu sacrifício expiatório na cruz, o livro de Apocalipse, além de ser um livro de esperança, é um livro de triunfo, aonde nós exultamos, triunfamos e regozijamos, porque o nosso Cordeiro Pascual foi morto, mas ele ressuscitou e vive para todo sempre. Que Deus te abençoe. Um grande abraço, que tenha um ótimo dia. Aqui é o pastor Ale Rocha, servindo ao Senhor, aqui na ICJBV. Fique com Deus e até a próxima aula.